Nós temos conversado sobre Mateus capítulo 6, já falamos sobre os 2 trechos anteriores, onde dos versos 1 a 18, Jesus fala sobre 3 práticas que os judeus já sabiam de cor e salteado. Aquilo que as crianças, especialmente os meninos judeus, eles eram ensinados já na lei, e quando chegavam aos 12 anos de idade, já eram homenzinhos, que eles então já esperava-se deles que eles cumprissem apenas 613 leis. Imagina, a gente mal consegue lembrar do que, quando é criança, lembrar do que a mãe pediu para ir comprar no mercado, imagina lembrar 613 leis. Mas o judeu crescia, ouvindo, sendo ensinado, como lá em Deuteronômio, Deus deu para Moisés. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, em todo o tempo, ensina a palavra. E Jesus menciona essas 3 práticas dos judeus, muito comuns, que eram, na verdade, práticas diárias, que eles sabiam na sua mente que deveriam fazer, viver e praticar, que era o socorro aos necessitados, que era a oração, e do trecho de hoje, que era o jejum. 3 práticas que eles sabiam, faziam parte da vida. Ninguém precisava mencionar o que eles deveriam fazer, porque já tinha na mente o coração o que eles deveriam fazer. E essas 3 práticas judaicas, todo judeu já tinha familiaridade e praticava desde cedo. E esses 3, justamente esses 3, e apenas esses 3, diferentes das outras tantas leis que tinham, Jesus cita logo no começo do capítulo 6, falando sobre como é que Deus enxerga a vida cristã. E como Deus enxerga a vida cristã, como Jesus estava ensinando, era bem diferente do que os judeus estavam acostumados. Eles sabiam na mente, eles sabiam na prática, mas aquilo parecia que não entrava no coração deles. Era como você fazer no automático. E mais do que isso, eles não somente faziam como automático, mas estavam usando aquelas práticas, não para o propósito que Deus havia dado, mas para se promover, para que as pessoas vissem. E nesses 3 trechos, Jesus usa a expressão não sejam como os hipócritas, no sentido de que não hajam como aqueles que parecem ser, mas não são. Porque Jesus queria discernir uma coisa de uma forma muito clara aqui. Que ser religioso não é ser cristão. E a nossa tradição religiosa no Brasil, de modo geral, ela encaixota todos, ou você é católico, ou você não é. Então as pessoas já nasciam com essa quase um crachá de católico. Eu sou católico. Por quê? Meus pais são, meus avós eram, e eu também sou. Mas na vida prática, as coisas soam diferentes. Mas não só o católico, como o evangélico também. Pessoas que são já segunda, terceira geração de evangélicos na família crescem com esses hábitos. Vão à igreja ao domingo, tem escola dominical, participa da EBF, conhece as músicas de cor, conhece até os trejeitos de crente. Parece crente. Às vezes até é batizado. Mas como é que Deus olha? Se Deus passasse uma lupa na nossa vida, fizesse um raio-x na nossa vida, o que o Senhor falaria? É a nova vida que você está vivendo ou é a velha vida? Tentando remendar aquilo que não está bem. Na semana que passou, eu fui lavar o carro, pensei, deixa eu colocar uma roupa, própria para fazer a lavagem do carro. E lavei o carro. Só que naquele momento que eu estava lavando o carro ali, com aquela roupa, aquela bermuda, aquela camiseta, eu não percebi algumas coisas que tinham na minha roupa. Aí eu terminei de lavar o carro e lembrei que precisava comprar uma coisa no mercadinho e quase ia sair na rua até que eu olhei para mim mesmo e vi que eu tinha mais furos do que uma peneira. Aí um falou assim, você ainda não jogou essa bermuda fora? Eu falei, vou jogar já. O Evangelho faz com que a gente olhe com outros olhos a vida. A religião, muitas vezes, ela nos cega, nos engessa e nos faz, e nos conduz a uma vida que a gente faz a coisa tão automática, mas tão longe do primeiro amor. Isso aqui parece até
Título de dorama, né? De volta ao primeiro amor. Mas a bem da verdade é que quando a gente esquece daquele encontro com o Senhor, a gente se torna tão religioso quanto os judeus que nós lemos na Bíblia. E Jesus não quer isso para nós. Jesus quer dar uma nova vida, uma nova visão das coisas. E Deus tem modos muito curiosos de ensinar a gente e não deixar dúvida alguma. Na semana que passou, no acompanhamento pastoral, enquanto eu falava com a ovelha que eu estava aconselhando, essa pergunta veio ao meu coração. Parece uma pergunta que não tinha nada a ver com a conversa. Mas é como se Deus estivesse falando assim, a minha conversa agora é entre mim e você. Não é entre você e a pessoa. Você é quem você parece ser. Você é quem parece ser. Quem é você de verdade quando ninguém além de Deus está por perto? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando o marido não está olhando, quando a esposa não está olhando, os pais não estão olhando, quando o chefe não está olhando, quando não tem ninguém para apontar alguma coisa. Quem é você? Como eu falei, essas três práticas estavam sendo usadas com o mesmo propósito. Se você ler desde o versículo 1, você vai ver essa expressão se repetindo. Para serem vistos, para serem elogiados, para serem percebidos. Jesus diz que aquelas práticas, por mais corretas que fossem, por mais, a gente pode colocar assim, estava lá na Torá, mas para nós é a Bíblia, por mais bíblica que fosse, não passava apenas de religião. E a recompensa por esse feito correto era apenas a admiração das pessoas, a aprovação das pessoas. E o jejum especificamente, por mais que ele possa ser feito de forma coletiva, como igreja, como comunidade, como família, ainda assim é uma prática entre o indivíduo e Deus. E eles estavam usando isso para que as pessoas vissem: olha como eu estou há 3 dias sem comer, cabelo desarrumado, com a cara toda sofrida. Gente, alguém me veja. Porque aquelas práticas feitas de forma fiel e contínua aparentava fidelidade. E quanto mais você aparentava fidelidade na comunidade, melhor você era visto. Por isso os religiosos, eles, no parágrafo anterior, eles oravam nas esquinas e nas sinagogas, com os braços levantados para que as pessoas vissem. Porque, afinal de contas, eles tinham uma reputação a zelar. Eles eram pessoas da autoridade religiosa na comunidade. As pessoas precisam me ver. Eu preciso ser visto. E então, no jejum, eles desarrumavam os cabelos para impressionar pessoas. E Jesus chama a atenção aqui, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento chamaram a atenção. Profetas falaram em nome de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, em Isaías, capítulo 58, versos 3 e 4. Profeta Isaías, capítulo 58, versos 3 e 4. Olha o que Deus fala sobre as práticas religiosas e como Deus as via, apesar de demonstrar, de aparentar espiritualidade. Versos 3 e 4. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. O povo estava cobrando de Deus. Nós estamos jejuando ao Senhor, porque o Senhor não nos dá atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. E então Deus vai dizer: vou lhes dizer o porquê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. As práticas que eram corretas eram feitas pelos motivos errados. É possível acertar, é possível errar,
fazendo o certo. Porque Deus não olha o que nós fazemos por fora, mas Ele olha principalmente o porquê fazemos. Como se Deus estivesse falando assim: eu não me impressiono pelo que vocês fazem para mim, que dizem que fazem por mim. Vocês fazem para satisfazer a si mesmos. Talvez o peso da religiosidade que tem que ser feito, de sentir-se bem consigo mesmo por ter feito. Mas um pouco adiante, Zacarias vai falar também sobre isso. Zacarias capítulo 7, versículo 5, mais uma vez o profeta, Deus por meio do profeta vai falar: diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes: durante 70 anos do exílio vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês, mas foi de fato para mim que jejuaram. É possível fazer o certo e ainda errar. É possível seguir a cartilha e não agradar ao Senhor. É possível vestir uma roupa social, fechar até o último botão e não ser como Deus chamou para ser. Eles distorciam o propósito do jejum, que tinha basicamente 3. O primeiro era manter a consciência da própria pecaminosidade e necessidade de redenção. Uma vez no ano, o povo judeu ele tinha esse dia de jejum, que era o dia de expiação, o Yom Kippur, onde eles faziam abstinência de comida e de bebida, e eles ficavam diante de Deus, para buscar a Deus, uma vez no ano. Esse aqui era obrigatório, para que o povo pudesse lembrar o quão pecaminoso era e quanto precisava de redenção. O jejum tem esse papel. O segundo, o jejum era usado como o propósito de demonstrar sinal de profunda dor e quebrantamento. Quando a gente olha a história de Davi, quando o filho do pecado dele estava doente, e então ele jejuou, ele deixou de comer e de beber para estar diante de Deus para interceder pela criança. Neemias também jejuou, porque ele estava quebrantado por causa da situação de Jerusalém. E a terceira, mas não a última, é buscar a direção de Deus, ou preparação para algo grande. Hoje de manhã, no grupo da igreja, eu mandei um trecho do livro de Esther. O povo de Israel tinha um projeto de lei tramitando no Senado que previa a morte dos judeus, eliminação. E Mordecai, um dos judeus, tomou conhecimento disso e foi falar com a rainha Esther. Rainha não, né? Ainda estava a caminho de se tornar rainha. Ele disse: você tem um papel nisso. Se você não clamar, outro alguém fará, mas você e sua casa morrerão. Será que não foi por isso que Deus te colocou lá dentro? Então Esther assume, ela veste a camisa, assume posição e convida outras pessoas a orarem e jejuarem com ela, para buscar a direção de Deus. Porque ela iria entrar na sala do trono, e na sala do trono só poderia entrar quem fosse convocado pelo rei. Ela sabia que poderia custar a vida dela. Seja pela morte ou pela vida, eu vou fazer isso. Preparação para algo grande. Ela precisava de direção de Deus, precisava de coragem da parte de Deus, precisava de sabedoria da parte de Deus para falar com o rei. E o resultado do jejum, como Deus estabeleceu, feito com as razões certas, ela gera mudança na vida, gera transformação. Porque é impossível que você se enxergue como um pecador, como alguém que precisa de salvação. É impossível que você busque a Deus no momento de quebrantamento, em jejum, que você busque a Deus direção e você permaneça igual. Deus falou em Isaías 58. Vocês jejuam, mas continuam sendo injustos, buscando os interesses próprios. O resultado do jejum, feito com as razões certas, gera mudança de vida para com Deus e para com as pessoas.
Não sei qual foi a última vez que você fez jejum. Não aquele jejum para fazer exame de sangue. Isso aí a gente sempre faz mesmo. Mas aquele jejum que você entendeu que precisa ter um tempo a mais com Deus. Não é um tempo qualquer, é aquele tempo exclusivo com Deus. Onde você deixa algumas práticas para estar com Deus. Antigamente faziam só jejum de comida, aí começaram a fazer jejum de televisão, começaram a fazer jejum de plataforma, de streaming. Mas ao mesmo tempo, esqueceu-se que tempo de jejum é tempo de oração também. De buscar a Deus. Não por uma razão qualquer. Por fora eles faziam conforme a lei, mas por dentro o coração estava longe do Senhor. E é duro quando Deus constata que no meio do povo dele há apenas prática, mas o coração longe dele. E Deus estava falando para o povo dele: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus não queria que o povo continuasse assim, por isso ele está ensinando a respeito disso. Porque Deus se importa com aquilo não apenas com o que a gente faz, mas como a gente faz as coisas. Por isso Jesus ensina o jejum bíblico. Versos 17 e 18 de Mateus. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Não precisa aparentar que está fazendo. Deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai. E o seu Pai que observa em segredo o recompensará. Nessas três situações, servir ao necessitado, orar e jejuar tem algo em comum. Revela dependência de Deus e confiança. Que tem por propósito último relacionamento com Deus. Uma prática cristã, dita cristã, que não gera proximidade de Deus, que não gera intimidade com Deus, que não gera mudança de vida na direção de Deus, não pode agradar o Senhor. Eu posso estar todo domingo aqui, na igreja. Mas se o meu coração não está naquilo que estou fazendo para o Senhor, não vai gerar mudança. Não vai gerar transformação do meu coração. Eu não vou ser o marido que Deus quer que eu seja, eu não vou ser o pai que Deus quer que eu seja, eu não serei o empregado, o funcionário, o professor, o chefe que Deus quer que eu seja. Não é primeiro mudar para me relacionar com Deus, é o contrário. À medida que eu vou me aproximando do Senhor, Ele vai mudando quem eu sou. E é tão bom ver aqui na igreja pessoas vendo a caminhada, pessoas se convertendo e mudando o jeito de falar, mudando o jeito de tratar, mudando o jeito de fazer negócio. Mesmo, muitas vezes, pagando o preço de fazer como Deus quer. Mudança. Porque a religiosidade sem o Evangelho nos afasta de Deus. Apesar de que pareça estar próximo. Faz a gente buscar a aprovação das pessoas. Faz a gente se preocupar mais com o que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa. Falsifica a nossa real condição espiritual. O Evangelho, diferente disso, coloca Jesus no centro, revela quem nós somos, expõe as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo nos traz paz, porque a gente encontra perdão no Senhor. Os momentos mais assim, que eu poderia colocar talvez espirituais na minha vida, foram os momentos em que eu estava mais quebrado. E um desses momentos que eu estava mais quebrado foi quando eu estava na preparação para ser pastor. Eu era seminarista. Estava lá em Rio de Ramos. E Deus me moeu, me quebrou, me fez ver na oque que eu achava que era, mas não era. E Deus colocou 2 pastores na minha vida naquele período. Um pastor que me moía com a verdade bíblica, e o outro pastor que ia lá e me consertava. Aí na outra semana o pastor me moía e a outra voltava o pastor me consertava. Tratando do coração. E Deus ainda continua fazendo isso. Tem
Deus tem usado pessoas. Porque o Evangelho, ele traz liberdade, não constrangimento. Logo, a nova vida que o Evangelho propõe não é sobre o quanto a gente faz para Deus, mas é o quanto Deus já fez por nós. Eu sei que quando a gente faz as coisas para o Senhor, o nosso coração se enche de alegria, enche de prazer. Pude servir, pude fazer. Deus, que bom poder servir na casa do Senhor. Só que não é isso que satisfaz o coração daquele que entendeu o Evangelho. Mas, Senhor, eu estou fazendo porque eu nunca vou alcançar aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou fazer. Porque eu estou começando a entender a dimensão do teu amor. E nada melhor do que devolver as coisas. Porque ama. Não com peso. Ai, o pastor vai me ligar na segunda-feira porque eu não fui à igreja. Ai, o pastor vai me ligar porque cheguei atrasado no culto. Para de se preocupar com isso. Eu não vou ligar, não. Mas pense no que o Senhor vê sobre a sua vida. Quando a gente olha e mantém os olhos no que o Senhor pensa, no que o Senhor se importa, quando a gente ama o que o Senhor ama, o nosso coração encontra liberdade, encontra paz. Porque o único que tinha todo o direito de nos julgar, já não nos julga mais, por causa de Cristo Jesus. É sobre o quanto Ele já fez por nós. É sobre quem Ele é. E eu lembro que nesse período, uma coisa que saiu da minha boca, eu nunca tinha pensado no peso disso. É que esse pastor que me levava para o liquidificador, para o processador lá e me quebrava todo, ele falou assim, não, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é o que as pessoas pensam de mim. Por isso eu construí uma aparência que não era real. Ele falou, e por que você tem medo que as pessoas pensam de mim? De você? Porque eu tenho medo que elas me reprovem e não me aceitem. E aí ele veio com uma outra pancada mais forte e disse, o fato de Deus ter te aceito por causa de Cristo não é suficiente. Gente, eu chorei muito naquela fase. Chorei muito. Eu saía moído, mas saía convencido. Deus, como é que o Senhor ama uma coisa como eu? Com esse coração tão duro, tão mesquinho, tão religioso. E quando a gente entende isso, então a gente pode dividir com quem necessita sem o medo de faltar. A gente pode lembrar que um dia a gente esteve faminto na alma e o Senhor nos alimentou e não nos deu migalhas, mas Ele nos deu abundância e não tem deixado faltar, porque Ele faltará se eu dividir o que eu tenho. Quando a gente entende isso, a gente pode se aproximar de Deus em oração, não com medo, mas como um filho se aproximando do Pai, dizendo, Pai, eu preciso disso. Pai, me passa o Pix. Pode se aproximar sem medo. Pode confiar no Pai. Quando a gente entende isso, a gente dedica tempo em Deus em jejum, porque a gente entende que precisa ter tempo com Ele. E não é aquela coisa apressada. Deus, senta aqui rapidinho que eu tenho que falar uma coisa, mas eu tenho que fazer outras coisas. Não. Senta com o Pai. E abre o coração para o Pai. E fala assim, olha, eu vou deixar as coisas que eu poderia ocupar. Vai esperar. Preciso ter tempo com o Senhor. E isso é voltar ao primeiro amor. E isso é voltar às primeiras obras que a igreja de Éfeso perdeu lá em Apocalipse. A igreja de Éfeso recebeu uma chamada de atenção. Olha, vocês estão indo bem, vocês reconhecem a heresia, vocês estão buscando fazer a coisa certa, mas eu tenho uma reprovação. Vocês abandonaram o primeiro amor. Esqueceram. Perdeu a clara consciência do que vocês tinham no princípio. Uma igreja zelosa, que perdeu a alegria, a motivação, a paixão que um dia moveu a igreja. Qual foi a última vez que você se identificou e sentiu a dor da necessidade de alguém? Quando foi?
que alguém bateu a sua porta. Moço, você tem alguma coisa para eu comer? Quando foi? Quando foi a última vez que você orou a Deus não para pedir, mas por perceber que precisava ter um tempo a sós com o Pai? E aquela oração durou, e passou o tempo e você não percebeu do que você estava conversando com seu Pai. Quando foi a última? Ou Deus tem ficado ali de stand-by, esperando o próximo pedido de iFood que você vai mandar para Ele? Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso de emprego. Deus, eu preciso disso e daquilo. Qual foi a última vez que você orou ao Pai? Porque percebeu que precisava ter tempo com Ele. Qual foi a última vez que você decidiu se dedicar exclusivamente ao Senhor, em jejum, para buscar a direção dEle como quem anseia por uma experiência profunda com Ele? Quando foi? Quando foi a última vez? Baixe a sua cabeça. As suas práticas cristãs, ir à igreja, cantar músicas cristãs, ler a Bíblia, tem sido movido pelo quê? Pelo julgamento das pessoas, por um alívio de consciência religiosa, porque tem que fazer, ou porque tem amado o Senhor? Senhor Deus, queremos pedir, Pai, como igreja, não nos deixa, Deus, que nos percamos, Pai, no caminho, ocupado com tantos afazeres. Afazeres também, ó Deus, que dizem respeito ao reino do Senhor, mas que com tanta pressa, tanta agenda apertada, Pai, nós temos nos perdido pelo caminho. Pedimos, Senhor Deus, amolece o nosso coração. Renova, Senhor Deus, em nós a alegria da salvação. Renova, Senhor Deus, em nós o prazer de estar com o Senhor, a sede, a vontade, ó Deus, a fome da Tua palavra, de receber a Deus, a direção do Senhor, não aquela que nós desejamos, Pai, mas aquela que nós precisamos. Pai, há tantas oportunidades de servirmos a quem não tem. E quantas vezes, ó Deus, fazemos que não estamos em casa? Pensamos, ó Deus, no que vai nos faltar, quando o Senhor já nos deu em abundância muito mais do que necessitávamos, Senhor. Não queremos viver uma vida velha, Senhor Deus, remendada por práticas religiosas, remendada, Senhor Deus, com o novo do Evangelho. Nós queremos, ó Deus, ter uma vida renovada, um coração novo, regenerado, Senhor Deus, limpo, santificado, transformado, ó Deus, pela obra do Senhor em nós. Provoca em nós, ó Deus, sede e fome pela Tua palavra, fome e sede pela Tua presença, fome e sede, Senhor Deus, por mais do Senhor em nós. Não nos deixe, Senhor Deus, voltarmos para casa como nós chegamos. Talvez tenhamos chegado quebrantados, ó Deus, quebrados. Nos permita, ó Deus, voltar para casa renovados. Talvez tenhamos chegado, ó Deus, indiferentes, frios. Põe fogo, ó Deus, na nossa alma, no nosso coração, que a gente anseie, ó Deus, mais pelo Senhor. Não olhando para as circunstâncias, ó Deus, mas na situação que o Senhor permitiu que estivéssemos. Que sejamos ali, ó Deus, como pessoas que amam o Senhor. Pedimos a Deus, abençoa esta igreja, Pai, abençoa cada um de nós, e que a Tua misericórdia, Pai, possa, Senhor Deus, junto com a Tua graça, moldar em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Oramos em nome de Teu Filho Jesus.